Olá, minhas queridas, meus queridos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso último módulo do treinamento Linguagens UFO, em que iremos analisar a famigerada obra drummondiana A Rosa do Povo. Então, nessa primeira aula, eu quero fazer com vocês um périplo, uma viagem pela poética do Drummond, para que vocês entendam qual é o sentido estético dessa rosa, desse povo, tá? Perceberem a relação de vizinhança entre os poemas, as relações temáticas, porque não basta, gente, ler 55 poemas. Né? Infelizmente, a UFO não fez uma seleção, eles colocaram todos os 55 poemas do livro, então nós não podemos ter a convicção de, vai cair tal poema. Claro que eu tenho algumas apostas, né, até diante da análise da crítica literária, quais são os poemas mais aclamados dentro da Rosa do Povo, então todos esses eu vou analisar com vocês. Mas eu quero muito mais do que isso, dar oportunidades, instrumentos, chaves de leitura para vocês, para que vocês possam analisar qualquer um desses poemas. Vamos imaginar que a UFO cobre um que ninguém esteja esperando, né? Um poema que não é um dos clássicos aqui da Rosa do Povo. Você vai analisar da mesma forma, tá? Porque você vai compreender o mecanismo dessa poética drummondiana. É isso que eu garanto a vocês, tá? Então, vamos começar bem devagar, para que vocês entendam qual é o momento em que o Drummond escreve essa Rosa do Povo, tá? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do Carlos Drummond de Andrade, poeta de Itabira, que, na verdade, residiu mais no Rio de Janeiro, né? Mas Itabira, a terra natal, é um tema dentro da poética drummondiana, que não aparece tão explicitamente na Rosa do Povo, mas aparece de outras formas, por meio de alusões à família, ao patriarcado. Então, a gente não pode pensar que a Rosa do Povo, porque é uma crítica assim, muito geral, que às vezes eu vejo, né, a galera falando assim, foi o livro escrito no período da Segunda Guerra Mundial, então são os poemas políticos socialistas do Drummond. Muito perigoso fechar a leitura do Drummond apenas em poemas que remetam a eventos da Segunda Guerra. Aqui dentro da Rosa do Povo, nós vamos ter uma discussão de toda a poesia da modernidade. Tá? Então, vocês vão ver que há muita discussão do papel da arte, do lugar da arte, do artista, a questão da metalinguagem, a própria família patriarcal, a homenagem que ele vai fazer a determinadas figuras famosas, como, por exemplo, o próprio Mário de Andrade. Inclusive, o título A Rosa do Povo aparece no poema dedicado ao Mário de Andrade, né, que é Mário de Andrade desce aos infernos. É lá que aparece o título A Rosa do Povo. Então, a gente tem que entender toda essa confluência, né, estética, ideológica, formal, para que vocês possam ter a propriedade de analisar e acertarem, né, e gabaritarem as questões da Rosa do Povo. Tá? Então, o Drummond, ele começa no modernismo da primeira geração, não nos esqueçamos disso. É por isso que a presença do Mário de Andrade aqui vai aparecer. Ele era amigo do Mário de Andrade, porque ele vai começar justamente com a mesma proposta estética do modernismo de 22, que é promover uma literatura mais brasileira, brasileirar a linguagem, romper com a norma culta. Então, o Drummond, ele vai publicar, inclusive, em 1928, olha, no mesmo ano do Macunaíma, né, o Mário de Andrade publica Macunaíma em 28, e o Drummond estreia na poesia, com alguma poesia, com o famoso poema que todos vocês conhecem, No Meio do Caminho, que é o poema da pedra. Né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e esse poema, que hoje é relido por vários vieses, né, não só o existencial, inclusive o mineral também, né? Porque hoje a gente estuda muita questão da mineração em Drummond, na poética do Drummond. Então, esse poema ele é riquíssimo, mas à época ele foi extremamente criticado, né, pela crítica. Eles diziam, nossa, que poema que não tem sentido nenhum, né? Essa pedra aí no caminho, enfim. E aí, nós temos aqui nesse poema um gesto modernista de iconoclastia, que é ruptura com a norma culta, porque no português formal, nós não podemos usar o tinha, né? Ele deveria escrever havia uma pedra no meio do caminho, mas como os modernistas propunham justamente uma linguagem mais brasileira, ele já faz esse gesto aí de ruptura com a norma culta, né? O que vai denotar
uma aproximação muito grande com o modernismo de 22. Nós sabemos também que o Drummond, ele fica ali muito amigo do Mário, do Oswald, da Tarsila. Inclusive, eles fizeram uma caravana para levarem um poeta suíço chamado Blaise András. O Blaise András, ele veio ao Brasil e queria muito conhecer o barroco mineiro. Então, eles fizeram uma caravana e levaram lá para visitar as cidades históricas de Minas e ficaram hospedados, inclusive, na casa do Drummond, enfim. Eram muito amigos, muito próximos. Porém, o Drummond ele vai perceber que ele não tinha a irreverência, o deboche do Oswald de Andrade. E que ele também não tinha o projeto nacionalista ali do Mário de Andrade. Então, ele vai acabar tendo que achar um jeito modernista dele de ser. Porque se ele tentasse copiar, imitar, emular, né? Emular é uma cópia que a gente fala, assim, uma imitação no sentido positivo, não de plágio, tá, gente? Mas se ele tentasse ir na linha, ou do Oswald, ou do Mário, ou do próprio Bandeira, porque a gente vai ver que a poesia do Drummond é muito diferente do Bandeira, né? No sentido de construção estética, temática, enfim. Mas ele percebeu que ele tinha de achar um jeito dele, um jeito modernista de ser. É por isso que ele se tornou grande poeta, né? O maior poeta da literatura brasileira, porque ele ousou ser, né? Ele passou a vida inteira, gente, procurando. Então, para a gente entender o Drummond, e isso eu já vou dar para vocês como dica, até coloquei aqui no slide, depois vou passar de novo, a matriz da poesia do Drummond é a procura. Tá? Ele nunca está satisfeito com nada. Então, quando você acha que o Drummond já achou o conceito do que é amor em seu absoluto, do que é a morte, do que é a arte, do que é a poesia, ele nos surpreende. E ele vem com novas indagações. É por isso que a poesia do Drummond, eu gosto de dizer que ela passa por movimentações. Né? Fase é muito reducionista, mas são movimentações em que nós vamos vendo como vai se dar essa procura ao longo das obras. Então, de início, nós vamos ter ali um jeito modernista que ele vai achar, porque o Drummond, enquanto mineiro, timidíssimo, inteligentíssimo, retraidíssimo, isso são palavras do Mário de Andrade, né? Ele vai usar dessa esperteza de tímido, de mineiro, né, acanhado, para criar uma persona, para criar uma máscara, um jeito diferente de fazer poesia, que é o gauche. Né? Então, isso é uma esperteza do Drummond, porque ele vai criar essa máscara, que inclusive vai aparecer lá no poema de Sete Faces, vai Carlos ser gauche na vida, né? Que é justamente essa ideia do anti-herói. Tá? O gauche é o desajustado, né? Em francês é o esquerdo, é o torto, é o canhestro, é aquele para o qual as coisas não dão muito certo. Porque, olha só, a vida é assim, né? Nem a tarde talvez fosse azul, né? Se não fosse tantos desejos, está lá no poema de Sete Faces. Então, observem que ele não se contenta só com uma tarde azul, porque nem sempre as tardes são azuis no sentido metafórico. Né? Nem sempre tudo são flores, sabe? A vida não é uma perfeição. Tá? E aí, por isso que ele recorre muito ao humor. Né? O humor em Drummond não tem nada a ver com rir, com gargalhada. A gente não entende o que é humor. Né? Que o humor em Drummond é um humor corrosivo. É justamente desse desajustado que vai olhar de forma torta para esse mundo, né? E vai ironizar e vai fazer humor desse mundo. Tá? Há um conceito, inclusive, interessante, até para vocês usarem de repertório sociocultural na redação de vocês, sobre o que é humor. Tá? E aí a gente entende muito bem o que o Drummond chama de humor. É um conceito de um filósofo chamado Bergson. E o Bergson, ele vai dar assim, um conceito que acho que vocês vão achar um pouco estranho, mas eu vou tentar explicar e me fazer clara. O Bergson vai dizer que riso, né, que o humor é a sobreposição do mecânico ao vivo. Como assim, Dani? A sobreposição do mecânico ao vivo. É isso que o Drummond faz o tempo inteiro. O que o Bergson está dizendo? Que a gente ri de algo que é mecânico.
de algo que a gente não espera, é o que vocês chamam de quebra da expectativa. Porque a vida é graciosa, o vivo, né, é leve, tá? A tarde talvez fosse azul, né? É isso que a gente espera. Mas nem sempre isso acontece. E aí vem o humor, o riso do Drummond, nesse sentido de quebrar com essa expectativa, né? Então, para vocês entenderem essa frase aí do Bergson, é só a gente pensar, por exemplo, nos filmes do Chaplin. Por que que tem humor ali? Por que você ri e não tem uma palavra nenhuma? Porque é a sobreposição do mecânico ao vivo, né? Quer ver? Vou dar um exemplo bem trivial, vocês vão entender melhor ainda. Quando a gente leva um tombo, quando você vê uma pessoa caindo, por que na maioria das vezes a gente ri? Ou você fica segurando o riso, dá uma vontade de dar uma crise de riso, e não é uma situação engraçada. Mas a gente ri. Ri por quê? Porque é a sobreposição de um gesto mecânico a algo vivo. Talvez se eu caísse com a leveza da vida, né? Se eu caísse fazendo o movimento de uma bailarina, enfim, vocês não iriam rir. Mas quando a gente cai, a gente se estabaca toda no chão, né? E cai de uma forma desajeitada, que é um gesto mecânico. Então, aí que vem o humor e o riso. É nesse sentido que o Drummond ele vai criar o que a crítica literária chama de humor corrosivo, tá? Que é o princípio da corrosão. Então, ele vai corroer justamente, né, esses fatos da graciosidade da vida. Quer ver? Você se lembra de um poema bem famoso dele chamado Quadrilha? João que amava Teresa, que amava Raimundo, que não amava ninguém, né? O que acontece ali? Uma quebra total da expectativa amorosa, porque quem não amava ninguém, que era Lili, que vai se casar com J. Pinto Fernandes, que também não tinha entrado na história, né? Então, provavelmente ali foi um amor, um casamento por interesse, pode ter sido, né? Foi um desajuste ali dentro daquela ciranda amorosa, né? As coisas não funcionam, às vezes, como a gente gostaria. E é nesse sentido que ele vai criar esse princípio da corrosão, que está ligado justamente com esse gauchismo, né? De olhar torto, de olhar desconcertado para esse mundo, que é um mundo já que caminha para um capitalismo, para uma barbárie, né? E é por isso que a Segunda Guerra ela vai trazer essa discussão para a arte, né? Há um artigo do Adorno chamado Lírica e Sociedade, em que ele vai justamente problematizar qual vai ser o lugar da arte depois de Auschwitz. Que ele vai dizer o seguinte: haverá poesia, haverá poema depois de Auschwitz? Se a arte, se a poesia não foi suficiente, né, para provocar uma emoção ali, para provocar, né, uma mudança no comportamento do homem que cometeu aquela barbárie, né, de mandar judeus, ciganos, homossexuais para as câmeras de gás, enfim. Então, qual é o meu lugar de poeta? Eu não sou um herói, eu não consegui salvar o mundo. Perceberam que o Gauche ele é esse anti-herói? Né? E aí ele vai ficar, no primeiro momento, é isso que eu quero mostrar para vocês, ó, pra vocês entenderem como é que se estrutura inicialmente a lírica do Drummond, né? Então, nesse primeiro momento, que ele está todo desajustado, ele vai se colocar, né, maior do que o mundo. Isso daqui é uma leitura do Afonso Romano de Santana, que é um dos grandes críticos literários, estudiosos da poética do Drummond. Então, ele vai dizer que, nesse primeiro momento, esse eu lírico, que é Gauche, né, que vai usar justamente dessas espertezas que eu falei para vocês, de mineiro, inteligentíssimo, retraidíssimo, para ficar isolado desse mundo. Eu não me comunico com esse mundo, né? Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. Mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração, tá vendo? Mais vasto é o meu coração. Eu sou maior que esse mundo. Então, ele tá ali meditativo, olhando para baixo. Geralmente o Gauche olha para baixo. É por isso que lá no poema de Sete Faces ele vai dizer: um bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Tá? Por que ele já tá vendo perna, né? Que é uma metonímia do corpo. Tá? Uma parte pelo todo, né? Porque ele tá olhando para baixo. Aí ele não quer, ele tá desajustado, ele não quer papo com esse mundo. Eu tô aqui na minha, sou maior que esse mundo. Tá? Só que essa fase vai passar. E aí nós vamos ter um eu que vai se sentir impotente diante desse mundo, que não vai conseguir usar do seu canto, da sua poesia, né, para mudar esse mundo. Mas eu tenho que me comunicar com esse mundo, mesmo eu sendo menor do que ele.
E aí que entra um livro chamado Sentimento do Mundo, que vai fazer a transição para a Rosa do Povo, que é o livro mais politizante, é o momento em que o Drummond ele vai flertar, ele vai participar, né, do Partido Socialista, mas ele não fica só aí, tá? Depois ele rompe com o Partido Socialista, depois da Rosa do Povo, ele vai retomar formas clássicas de poesia, e aí vem um livro chamado Claro Enigma, né, que é o livro da FUVEST, com poemas muito clássicos, dificílimos de serem analisados, porque ele vai corroer, isso que eu falei para vocês, esse princípio corrosão, então ele usa do clássico para corroer a forma clássica, o tema clássico, então você tem que ter uma esperteza muito grande para analisar esses poemas do Drummond, tá? Eu acho que vocês ainda se deram bem, porque Rosa do Povo é mais fácil do que Claro Enigma, que é o da FUVEST. E aí nós vamos ter o Eu Igual ao Mundo, que já é uma fase mais da velhice do Drummond, em que parece que ele está mais apaziguado com esse mundo. E aí ele quer voltar à temática da infância, Itabira, Cidade Natal. E aí vem obras como Boitempo 1, 2. Né? E aí até diziam, né, já escreveu sobre tudo, já fez tudo e nada. Né? Ele nos surpreende de novo e vai fazer poemas de forma mais concreta, poesia mais visual, poesia erótica, né, que é o livro Amor Natural. Então, o Drummond, ele não para. É por isso que a gente fala dessas 7 faces, nesse sentido que a poesia dele é como se fosse um caleidoscópio, né? Você vai virando e outras imagens vão surgindo. Tá? Então, basicamente, é isso daqui. Então, a matriz da poesia do Drummond é a procura, tanto que nós vamos ter um poema que provavelmente vai aparecer na sua prova, tá? É um dos cotados que eu vou analisar com vocês nas próximas aulas, que é o Procura da Poesia. Então, olha a procura, o tema da procura aí. Né? O que é o poema? Né? O que é essa rosa? Rosa, já digo para vocês, a rosa é o poema. Né? Só que não é uma rosa do poeta, perceberam? É uma rosa da coletividade, do povo, porque aí também nós temos uma questão muito central dentro dessa poesia do Drummond, que é justamente de como que eu vou conciliar o particular, os desejos do poeta, as aspirações do poeta, com a do universal, com a da coletividade. Então, um dos grandes dilemas de toda a nossa literatura foi o seguinte: como é que eu vou fazer uma literatura local, mas conversando com as formas universais? Então, por muito tempo dentro da literatura, isso foi bem difícil, e o modernismo ele vai conseguir fazer essa junção, desde a primeira geração modernista, que a grande proposta é unir o primitivo com o civilizado, as vanguardas europeias, toda aquela questão da tecnologia da velocidade, com o primitivismo, com o regionalismo brasileiro, isso vai para a segunda geração. Tá? E aqui vai chegar na inquietude do Drummond, de como é que eu vou trabalhar com temas que estão mundialmente acontecendo, guerra, barbárie, a arte perdendo seu lugar, com as questões também locais, porque nós sabemos que, além da Segunda Guerra, nós tínhamos uma realidade brasileira, que é o Estado Novo do Vargas. Então, ao mesmo tempo que tem essa questão do nazifascismo, nós temos aqui também o Estado Novo do Vargas. Então, essa questão da liberdade sendo cerceada, olha como isso é um movimento universal e local. Aí o Drummond ele vai trabalhar com essa dialética, que a gente chama isso de dialética. E aí, para chegar ao povo. O que é povo? Então, a gente tem que entender o que é o conceito de povo. Mas antes disso, a gente tem que entender porque essa poesia da modernidade, por isso que eu falei para vocês que o Drummond ele discute muito sobre a poética da modernidade. E a modernidade ela vai trabalhar com questões existenciais desse homem no meio dessa multidão, no meio dessa modernidade. Porque olha como a gente tem um paradoxo. Ao mesmo tempo que a modernidade trouxe muita coisa boa, avião, enfim, carro, tecnologias diversas, essas tecnologias, muitas delas foram usadas para quê? Para barbárie, para guerra. Tanque de guerra,
navios, submarinos. Então, olha como isso é contraditório. Né? Por um lado, eu vou evoluir, mas essa evolução vai causar destruição. Então, perceberam como é que isso é muito paradoxal? Aí essa discussão ela vai perpassar a poética da modernidade, não é só do Drummond, não. Tá? Lá na França, um poeta chamado Charles Baudelaire, que já era do simbolismo francês, o simbolismo francês já é um modernismo, é uma espécie de modernismo já é o pré-anúncio dessa poética moderna. Vai analisar justamente esse homem sozinho, no meio da multidão, que é um termo que a gente chama de flaneur, né, em francês. F-L-A-N-E-U-R e acento circunflexo no E, flaneur. É o homem que vaga no meio dessa multidão. E se a gente for pensar hoje, olha como esse assunto ainda está em voga na pós-modernidade. A gente, ao mesmo tempo que tem toda a questão da comunicação, nós nos comunicamos cada vez menos. O Drummond tem um poema chamado Ao Deus em Comunicação. Com tanta era aí de globalização e avanços, as pessoas estão solitárias. Esse homem no meio dessa multidão. Olha só como eles já estavam discutindo essas temáticas. Então, olha só. As 3 dimensões da vida coletiva, anotem aí, porque eu só coloquei de povo. Tá? É multidão, massa e povo. Então, vamos ver qual que é o sentido de povo que vai atravessar essa poesia do Drummond, dessa rosa. Porque há até um verso que ele vai falar, o povo, meu poema te atravessa. Tá? Então, vamos ver que conceito de povo que é esse que ele vai buscar. Eu não falei para vocês que a matriz é a busca? Então, eu quero buscar um conceito de povo. Será que nós temos um conceito de povo, de cidadania? E aí eu recomendo para vocês até a leitura desse livro aqui, que é o do José Murilo de Carvalho, né? Cidadania do Brasil. Será que nós temos uma comunhão entre direitos sociais, civis e políticos? Nós temos todos esses 3 direitos? Nós somos um povo ainda, já formado? Ou estamos ainda buscando esse conceito? Olha só como o Drummond vai indagar essa questão. E ele vai atravessar todos os poemas da Rosa do Povo em busca desse conceito. Tá? Então, vamos lá, anotem aí. Multidão é a massa das diferenças, a qual o indivíduo pertence sem se reduzir. Então, é o homem no meio da multidão. Essa ideia do flaneur, eu estou ali no meio da multidão, mas eu mantenho, né, o meu pertencimento, a minha subjetividade. Tá? E esse impacto, essa dimensão da vida das metrópoles, né, é um impacto muito grande na obra moderna, não só só na poesia, como também na prosa. A gente já tem isso lá no Lima Barreto, por exemplo. Essa ideia de sair do subúrbio, que ele fazia todos os dias, ele pegava o trem, saía do subúrbio e ia para o centro do Rio de Janeiro e ficava ali no meio da multidão, para justamente analisar, né, essa massa dessas diferenças, que é essa multidão. Agora, massa não. Massa é essa multidão uniformizada, né, que vai obedecer uma voz de comando, seja do consumo capitalista, uma voz autoritária, né, pode ser uma voz fascista, comunista, enfim, tá? Na qual o indivíduo se inclui sem se pertencer, porque na massa, por isso que a gente fala massa de manobra, né, você não pertence. Agora, povo. Povo é justamente essa entidade utópica, olha que bonito, né? Entidade utópica em que a multidão, massa, atinge o seu limiar de autoexpressão coletiva. É capaz não só do grito, né? Então por isso que quando fala vem para a rua, né? E a gente teve um momento ali que eu pensei que talvez nós pudéssemos constituir um povo, né? Esse grito de liberdade, de busca de pertença, né? De me fazer representar. Então esse é o conceito de povo, né? E o Drummond vai tentar buscar uma poesia para esse povo. E vamos ver. Na última aula eu vou dizer para vocês qual vai ser esse povo aqui. Tá? Então vamos lá. Essa tensão que eu falei para vocês do princípio da corrosão já está aqui. Falei disso aqui também, do universal, né, da dialética do local e do universal. E agora vamos ver o que é o estilo mesclado. Tá? Estilo mesclado
é bem próprio do hibridismo de gênero, quando você mistura dentro da poesia traços da prosa, traços é um poema que conta uma história. Então a gente vai ver, por exemplo, no caso do Vestido, apesar de ser um poema todo metrificado, todo com redondilhas maiores, tá? Ele te conta uma história. Então é um poema narrativo. O Elefante é um poema narrativo, é um poema que conta uma história. Isso é um estilo mesclado, tá? Quando eu mesclo gêneros ou quando eu mesclo linguagens. Então, eu tenho uma linguagem muito elevada com uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais cotidiana. Então, o Drummond ele vai mesclar também temas, né? Temas elevados, como a busca da poesia, a metalinguagem, o lugar da arte, como também do prosaico, do dia a dia, do cotidiano. Então, isso é o que a gente chama de estilo mesclado, tá? E um crítico, que inclusive ele faz... Eu tive de comprar outra Rosa do Povo, gente, porque eu acabei com a minha obra completa do Drummond, risquei tudo, aí não estava dando para riscar mais, agora eu vou riscar esse aqui todo também. Não vai ter problema não, tudo para aprovação de vocês. Aqui, inclusive, na orelha desse livro... Não, é no final. Na orelha não. Tá um pós-fácil, né, do Antônio Carlos Sequim, mas eu li o artigo, todo o livro do Sequim, que também é um dos grandes estudiosos de poesia, e ele vai dizer que a Rosa do Povo, nós vamos nos deparar com poesia verdade e poesia mistério. Então, pelos próprios títulos, a gente já consegue ver, quando você fala assim, medo, carrego comigo, áporo, são poemas de mistério, você tem que desvendar ali. E outros são poemas absolutos, né, poemas da verdade, que são os poemas ligados que são muito claros, né, a remissão à Segunda Guerra Mundial. Então, Visão de 44, Carta a Stalingrado, que também são poemas cotados, né, para aparecerem na prova de vocês. Com o Russo em Berlim, então, esses Telegrama Moscou, então, esses poemas são claramente, né, poemas que vão dialogar com a temática da Segunda Guerra Mundial, mas outros vocês vão perceber que não, que eles estão fora aí desse projeto. O inseto que cava sem alarde, que é o áporo, adora esse poema. É um dos que eu acho que pode cair, ele é difícil. Tomara que caia, porque vocês vão acertar. Ele, inclusive, está aqui, ó, separadinho aqui nessa edição da Companhia das Letras. Tá? Então, nós vamos analisar esse áporo, nós vamos analisar. A flor e a náusea também, cotadíssimo para cair, tá? Os primeiros aqui. Mas vamos conhecer aqui do jeito que eu separei, que eu acho que vai ficar mais interessante. Vamos lá. Eu me empolgo porque eu adoro análise poética, gente. Então, a gente tem que pensar pela vizinhança dos poemas. Já falei para vocês que a gente tem poemas que trabalham com a ideia do mistério e outros com a ideia de verdade. Então, já tem uma chave de leitura, tá? Outra chave de leitura... A gente tem que olhar a vizinhança, a aproximação dos poemas. Se você pegar o índice, inclusive, se vocês não tiverem o livro, eu vou postar, né, o PDF de todos os poemas no material, tá? Porque é legal olhar para essa vizinhança, porque isso aqui é interpretação de poema. A interpretação de poema não é ler o poema, tá? É perceber por que o poeta deu tal título, por que ele juntou um poema no outro. Quando é que aparece a Rosa do Povo? Quando é que essa flor aparece? Em quais poemas? Que aparecem em muitos poemas, tá? Flor, rosa. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento. Você pega, por exemplo, os 3 primeiros, ó, Consideração do poema Procura da Poesia, a Flor e a Náusea, são poemas que vão falar da metalinguagem, do papel da arte, da busca por uma flor potente, né? Que é um poema potente, não é um poema da modernidade. Então, não é um poema que vai tratar com uma florzinha clássica, né? Essa flor do Drummond aí, essa rosa, é uma rosa tão poderosa, capaz de furar o asfalto e combater todo o tédio, o nojo e o medo. Então, tem que ser um poema, né, que tem essa força, tá? Já que eu não posso, né, posso sem armas revoltar-me, até esse verso, né? Como é que eu vou lutar diante dessa barbárie? Com a palavra. Com o poema, com essa rosa, perceberam? É que a rosa é a metáfora da poesia e é uma rosa coletiva, não é só a rosa dele, tá? Então, olha, olha a geografia, agora olha os poemas aqui, Anoitecer e Medo, né?
nosso tempo, que aí a questão do tempo, da dissolução dos valores diante desse capitalismo, né, em que tudo há um preço, tá? Que são os poemas mais de mistério. Aí a gente tem a poesia verdade, né, que são os poemas da Segunda Guerra. Temos também que olhar, aí a gente vai olhar isso com calma quando eu estiver analisando com vocês, eu vou falar de métrica, de parte estrutural também, que nós temos uns 14 poemas curtinhos. Então, alguns você tem ali o estilo mesclado, prosa com poesia, né, outros mais estruturados e outros mais curtinhos, com redondilhos. Tá? Então, são poemas curtos, né, de metros curtos, eles têm uma vizinhança ali. Olha, o caso do vestido com elefante, né? São poemas que contam história, poemas narrativos, tá? Temática da morte, muito presente também, que são temas da modernidade, né? Angústia, medo, morte, ruína, né? Perda dos valores, das referências, isso tudo tá no Nietzsche, né? Na raiz aí do niilismo e tudo mais. Então, essa poesia da modernidade, ela vai trabalhar com essa perda da referencialidade, né, dos grandes valores. Parece que amor. O que é o amor diante da chegada aí do capitalismo, da barbárie, da reificação? Eles vão achar que não é isso. O capitalismo vai trazer. O amor pode ser comprado, pode ser quantificado. Essa discussão já vem lá do romantismo, né, lá do século XIX, que o início da modernidade começou lá. Tá? E vai piorando, né, com a chegada da pós-modernidade. É por isso que vai vir o Bauman para falar de amor líquido, né, de relações líquidas, porque hoje tudo é quantificado, tudo é fluido. Então, olha só essa dissolução dos valores, né? Até no livro anterior, que é Sentimento do Mundo, o Drummond tem um poema que ele fala: a noite dissolve os homens. Então, que homem é esse no meio dessa multidão? Olha só os poemas também que vão falar das memórias ancestrais, né, da família, tá? Né, alusão a Itabira, no País dos Andrade, que vai falar justamente desse declínio patriarcal aí da família do Drummond. E aqui a gente pode ter uma questão de intertextualidade com a moratória. Você se lembra lá da aula da moratória que eu falei para vocês que o Jorge Andrade coloca a epígrafe do Drummond, justamente para falar desse declínio, né, dessa família tradicional? Então, também é temática. Tudo isso aqui eu vou avaliar com vocês, gente. Isso aqui é só uma explanação para vocês começarem a entender como é que se lê a Rosa do Povo, tá? Olha aqui né, os poemas bem emblemáticos da questão da Segunda Guerra, né? Pensar nesse coletivo, as questões históricas. E aqui é o conceito que a gente vai chegar. Estamos chegando nesse conceito desse povo aqui, ó. Dessa rosa, né? E o último poema, que ele vai falar do Chaplin. Esse poema aqui, ele é grande, mas a UF pode colocar um fragmento. Porque a gente pensa assim, esse é grande, canta o homem do povo Charlie Chaplin, então não vai cair não. É grande, mas eles podem pegar o fragmento, tá? E aqui a gente tem certeza de qual é esse povo que o Drummond vai falar. A gente tem que entender bem dos filmes do Chaplin, tá? Termino por aqui. Na próxima videoaula, vamos começar com as análises poéticas, beleza? Bons estudos para vocês. Espero que agora fiquem bem mais calmos para a análise aí desses poemas, que vocês vão perceber que é uma delícia analisar poema, tá bom? Bons estudos e até a próxima videoaula.